Salve, salve, querido aluno! Tudo certo? Bom, nesse vídeo eu quero dar algumas instruções acerca dos cuidados que nós devemos ter com os nossos instrumentos, com base em coisas que eu vivenciei, coisas que eu acabei presenciando, né, com os meus instrumentos, ok? Atualmente, né, nós vivemos em tempos de quarentena e isso mexeu muito com a rotina das pessoas. Então, para nós que tocamos o nosso instrumento, ou nós encontramos outros afazeres, ou então nós passamos a ter um pouco mais de tempo, né, para se dedicar em alguns exercícios, né, exercícios próprios, né, que eu digo, né, do nosso instrumento. Só que algumas vezes a gente deixa certos cuidados de lado. Então, eu vou falar sobre uma experiência que eu tive com esse instrumento aqui, com esse contrabaixo, certo? Esse contrabaixo, ele é de madeira encerada, né? Normalmente a madeira ela é envernizada, bonitinha e tal. Quando eu comprei esse baixo, ele não tinha o verniz, né? Ele era uma madeira encerada. E aí eu fiz uma besteira, né, com perdão da palavra, de deixar o meu instrumento dentro do bag, né? E eu deixei ele por algum tempo, estava usando um outro contrabaixo, né, para ensaiar, para tocar. E quando eu fui pegar esse contrabaixo dentro da capa, para minha surpresa, a mão tinha rachado aqui no meio, né, o braço rachou no meio aqui, entre o headstock, né, e aqui depois da ponte, o braço rachou no meio, certo? E aí eu perguntei pro luthier, né, ou pro luthier, desculpa, e ele me disse, olha, você não devia ter deixado o seu instrumento dentro da capa por conta de problemas com umidade, né? Por mais que você esteja ou possa estar em um ambiente seco, o seu instrumento ele pode adquirir essa umidade, ele pode pegar a umidade se estiver guardado, né? Porque ele vai estar dentro do bag e ele vai estar ali, entre aspas, protegido ou quentinho, né? Então foi isso que fez com que o meu braço rachasse. Então a primeira dica que eu dou para vocês é procure, se possível, manter o seu instrumento do lado de fora. Coloque o seu bag ou sua capa ou seu case em um outro lugar e deixe o seu instrumento em um pedestal, se possível, do lado de fora, porque isso vai ajudar a preservar um pouco a madeira, né, do instrumento, vai ajudar a preservar não só o braço, mas outras partes do instrumento também, certo? A segunda dica que eu dou com relação ao instrumento é sempre tenha uma flanela próximo do seu instrumento, certo? Porque o que acontece? Às vezes as cordas pegam essa oxidação, certo? Então se você tiver sempre um pano perto, pano seco, uma flanela de preferência, e você puder passar, né, nas cordas, isso vai ajudar a preservar um pouco o seu instrumento. Falo do que eu faço com os meus instrumentos, né? O que eu percebo é que fazendo isso pelo menos uma vez por semana, ou sempre que você terminar de tocar, terminou o ensaio, né? Se você fizer isso, você vai acabar preservando mais a sua corda. Tem instrumentistas, músicos, que trocam as cordas de 3 em 3 meses. Eu falo especificamente de quem toca contrabaixo, tá? Guitarra, a gente sabe que a troca de cordas é em uma frequência um pouco maior, né? Mas eu particularmente troco as cordas dos meus contrabaixos de 6 em 6 ou às vezes uma vez por ano. E isso sem perder o timbre. O timbre fica sempre o mesmo, né? Eu não vou entrar em detalhes de marca de cordas, né? Porque isso é uma coisa muito pessoal. Mas sempre tomando esse cuidado, né? Sempre limpando o instrumento, eu acabo preservando o timbre e o estado das cordas, certo? Então, essa é a dica que eu dou. Mantenha o seu instrumento limpo. Uma terceira dica que eu dou também é, além de limpar as cordas, procure limpar também as áreas, né, dos captadores, né, ou a área aqui dos captadores, da ponte, certo? Uma coisa que eu aprendi é que, por incrível que pareça, toda a poeira, se acumular poeira, né, isso pode entrar
nos captadores, certo? E realmente eu presenciei e vi isso, porque uma vez eu vi esse mesmo contrabaixo ser todo aberto, né, para fazer o que eles chamam de setup, né, o setup completo. E aí quando o rapaz abriu o captador, tirou tudo aqui, a poeira que estava dentro do instrumento era muito grande, era uma quantidade considerável de poeira, certo? Então, fazendo essa limpeza dessa parte com essa flanela, com esse pano seco, você vai estar evitando que essa poeira entre no seu instrumento, né? É claro que vai chegar um momento em que o seu instrumento vai precisar de um setup, vai ter que passar por uma luthieria, ele vai precisar de uma manutenção de um especialista, caso você não tenha os materiais em casa, né? Mas isso vai ajudar a prolongar, ou fazer com que essa manutenção aconteça um pouco mais para frente, certo? Então essa é uma dica muito interessante que eu dou. E uma quarta dica, né, essa talvez seja a principal, certo? Com o passar do tempo, os trastes eles acabam indo um pouco mais para dentro, ou então começa a trastejar, né, dá um barulho um pouco chato na hora que você vai tocar, né, de uma nota para outra. Então você vai perceber que nessa passada, né, pode ser que aconteça algum trastejamento ali, certo? Então o luthier ele vai acabar dando uma que a gente chama de limada, né, dos trastes para que todos fiquem, né, na mesma posição. Porém, mesmo após essa manutenção, e digo isso por experiência própria, passados 2 meses, 3 meses, o braço voltava a dar aquela trastejada, ou eu sentia que as cordas estavam muito altas. Então aí entra o tensor, certo? Se você não sabe, o tensor ele é um ferro que vai dentro do braço, tá? Literalmente dentro do braço. Se você perceber, se você pegar o seu contrabaixo, você vai perceber que tem essa madeira de trás e tem esse filete, que é essa parte da frente. Normalmente, essas partes são coladas, são madeiras separadas que são coladas. E antes delas serem coladas, tem um tensor no meio. Então, esse tensor é o que faz com que o braço fique retinho. Não os trastes, mas o braço, certo? Às vezes é muito comum você olhar o seu contrabaixo e ver que a corda está um pouco alta, né? As cordas estão distantes das casas. Então, se você perceber isso, com uma chave L, você vê qual vai ser o diâmetro da chave, né? Isso varia também um pouco de instrumento para instrumento. Você gira ela dentro do tensor, né? Você encaixa essa chave L e gira ela com o instrumento nessa posição, gira ela para o sentido horário, caso você precise endireitar o seu braço, né? Se antes ele estiver nessa posição assim, com uma depressãozinha, né? Como se fosse um escalope, e você precisa deixar o braço nessa posição, né, daqui para cá, então você vai pegar essa chave L, vai colocar no tensor e vai girar em sentido horário. Nesse instrumento, o meu tensor está escondido dentro dessa placa preta, então eu teria que tirar, né, desparafusar aqui e girar no sentido horário. Não importa se o tensor está no final do braço ou aqui no começo, no começo do braço ou no final do braço. Gire no sentido horário, tá certo? Se o instrumento estiver nessa posição. Agora, se o braço do seu instrumento estiver com essa barriguinha, né, você vai olhar, vou mostrar qual é a maneira correta, mas se você perceber que está com essa barriguinha, certo? Então aí você vai fazer o contrário, você vai girar em sentido anti-horário, tá certo? Então, como eu faço para notar que o meu instrumento está com as cordas altas e eu preciso fazer essa regulagem básica? É só você pegar o instrumento e você olhar ele contra a parede, se for o caso, e aí você vai perceber que, olhando nessa posição, o braço ele vai estar ou assim ou assim.
A guia, né, o seu guia no caso, vai ser o filete do braço, certo? Vai ser essa parte aqui, ó. Se você perceber que olhando nessa direção, o braço, a madeira está um pouco torta, as cordas estão distantes, então é sinal que você precisa apertar, ou seja, você precisa girar no sentido anti-horário até que fique reto o seu braço. Agora, se você perceber ao contrário, é só você rodar um pouquinho, afrouxar, né, que a gente chama, então você vai afrouxar um pouco até o braço ficar reto. E aí, a dica principal para isso é, faça isso bem devagar, certo? Não solte as cordas, não solte o tensor ou aperte o tensor de uma vez só, tá certo? Faça isso bem devagar, bem lentamente. Já vi alguns baixistas soltarem as cordas, né? Desafinarem um pouco o instrumento, deixando as cordas um pouco frouxas antes de fazer isso. É uma boa dica também, tá certo? Mas procure fazer isso devagar, certo? E, não menos importante, né? Por último, mas não menos importante, procure sempre se aquecer, né? No seu instrumento. Procure sempre estudar, treinar, né? Com base nas aulas passadas, né? Nos vídeos passados que eu enviei. Procure fazer exercícios, criar exercícios novos, porque às vezes a gente está fazendo algum determinado exercício e vem novas ideias. Então, procure desenvolver essas novas ideias para que nesse tempo, né, de quarentena a gente consiga se aperfeiçoar um pouco mais no que a gente está estudando. Beleza? Até o próximo vídeo.